Olá aos amigos que vão assistir a mais esse vídeo da Desconstruindo Ideias. Bom, hoje eu quero falar com vocês de uma falácia muito comum que se vê nas discussões políticas pela internet. Eu chamo, e não só na internet, no dia a dia também, em todos os meios onde se tem debate, a gente tem muito essa falácia, a qual eu tomei a liberdade de dar um nome de falácia do iPhone. Vamos ver do que se trata essa falácia? Ok, imagina a seguinte situação. Você tá aqui no boteco bebendo com seu amigo e aí você puxa um assunto, você fala sobre Egito Antigo. E aí você fala sobre o que você acha do Egito Antigo, aí você fala, pô, na época do Egito Antigo, os faraós eram muito cruéis, eles botavam capatazes para dar chicotada nas pessoas para fazer eles trabalharem para construir a pirâmide, e isso é muito errado, sabe? Não precisava ter aquela escravidão e tudo. Aí que acontece? O outro amigo no boteco, por algum motivo, talvez porque ele goste do Egito Antigo, dos faraós, ele quer argumentar contra, ele quer argumentar que o regime político lá do Egito Antigo não era tão cruel assim, não era tão sanguinário assim como você está dizendo. Só que aí olha o argumento que ele me solta. Mano, você tá criticando o Egito Antigo, mas você tá bebendo cerveja, que foi uma coisa inventada no Antigo Egito. Repare como é infantil. Ah, repare como é infantil essa abordagem. O que ele acabou de dizer é que a crítica da pessoa ao regime político do Egito Antigo é uma crítica inválida só porque a pessoa está consumindo um produto que foi inventado no Egito Antigo. Quer dizer, a pessoa está bebendo cerveja aqui, então ela não pode criticar o Egito Antigo só porque o Egito Antigo só porque foi na época do Egito Antigo e no contexto do Egito Antigo que se inventou a cerveja que ele está bebendo. Parece um argumento bem imbecil, né? Mas vamos ver um exemplo mais clássico que se vê principalmente nas redes sociais. Olha só, o sujeito está aqui, ele está com o iPhone dele e ele está postando, ele está participando de um debate. Aí no debate ele disse o seguinte, ó: o capitalismo tem os seguintes problemas: poluição, miséria, desigualdade. Ou seja, o cara está fazendo aqui uma crítica ao capitalismo. Ele critica o capitalismo pelas consequências que ele produz, como a poluição, o capitalismo polui muito, faz mal para o meio ambiente. Ele critica a questão da miséria e da desigualdade que o capitalismo provoca. Então, assim, ele apresentou argumentos para criticar o capitalismo. Aí vamos ver o que a pessoa respondeu como argumento: postado de um iPhone. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que as críticas que o sujeito fez aqui em cima são menos válidas só porque a pessoa postou essas críticas de um iPhone, que é uma invenção que foi criada num contexto capitalista. Agora, repare o seguinte, repare como essa crítica, ela não só é equivocada, como é bem infantil. Quando a pessoa posta isso, que a pessoa não pode criticar o capitalismo só porque está usando o iPhone, que é uma invenção que foi inventada num contexto capitalista, o que ele quer dizer é o seguinte: ele quer dizer que as coisas têm uma relação com a outra, ou seja, o iPhone só existe porque existe o capitalismo. Ele
ele está partindo do pressuposto de que não seria possível existir iPhone em outros contextos, como de repente num comunismo, numa anarquia, ou até mesmo num feudalismo, enfim. Aqui a gente percebe o seguinte, é só uma invenção que foi inventada num contexto, mas não quer dizer que o contexto seja o causador da invenção. É a mesma coisa aqui do exemplo que eu dei anteriormente. Tá, a cerveja foi inventada no Antigo Egito, mas ela poderia ter sido inventada em qualquer outro contexto. E mesmo depois de inventada, ela pode ser produzida em qualquer outro contexto. Não é preciso ter esse contexto social que o Egito Antigo tinha para que a cerveja possa existir. Tanto é que as pessoas que estão conversando aqui no bar, neste exemplo, elas não estão vivendo no contexto social do Antigo Egito. E, no entanto, a cerveja ainda é possível. Eles estão bebendo cerveja junto e conversando. Da mesma forma, não é preciso ter todas as mazelas que o capitalismo produz para que as pessoas possam ter um iPhone no bolso, para que as pessoas possam ter um iPhone e postar as suas ideias através de um iPhone. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Da mesma forma, a gente vê aqui o seguinte: eu poderia muito bem estar num acampamento com os amigos e abrir um debate sobre a China antiga e sobre como os imperadores da China antiga eram cruéis e tudo, e nesse acampamento eu estar usando uma bússola. E a minha crítica a como a China era governada na época dos imperadores continua uma crítica válida, mesmo eu estando usando a bússola que foi inventada nesse contexto. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Da mesma forma, muitos dos que criticam isso, eu dei aqui o exemplo do capitalismo. Muitos dos defensores do capitalismo, eles pegam lá o celularzinho deles e jogam Tetris. O Tetris é um jogo que foi inventado no contexto comunista. E, no entanto, eles pausam um pouquinho o Tetris deles e vão criticar o comunismo. E beleza, cara. Beleza, sério. A crítica ao comunismo continua válida mesmo o cara jogando Tetris. Sabe, independente dessa crítica ao comunismo vir de um anarquista, vir de um direitista reacionário ou vir de um direitista mais liberal, não importa. A crítica não fica mais nem menos válida só porque a pessoa está jogando Tetris, que é um jogo que foi concebido num contexto comunista. Da mesma forma, muitas pessoas aqui no Brasil moram em casas que foram construídas com tijolo e cimento. O tijolo que foi inventado num contexto da antiga Mesopotâmia, o cimento que foi inventado no contexto da Roma antiga. E, no entanto, se a pessoa abrir um debate criticando o regime político da Roma antiga ou da Mesopotâmia antiga, a crítica continua válida, mesmo a pessoa morando numa casa que é construída de tijolo e cimento. Continua válida por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Da mesma forma, refrigeração a ar nos carros. Até hoje ainda se produz carros que são refrigerados a ar em vez de água. Um exemplo de carro refrigerado a ar é o Fusca. E vem cá, a refrigeração a ar nos carros, ela foi concebida na antiga Alemanha nazista.
Fica essa crítica minha agora. Eu passo a ser nazista só porque eu tô dirigindo ou porque eu tô andando num carro que é refrigerado a ar? Ou se eu resolvo criticar o nazismo, a minha crítica ao nazismo fica menos válida só porque só porque eu tô dirigindo um carro que é refrigerado a ar? É sério mesmo que o teu argumento, quando eu critico o teu capitalismo, é o fato de eu estar postando a minha crítica ao capitalismo de um iPhone? Aliás, este vídeo está sendo gravado de um iPhone. E, sabe, a minha crítica ao capitalismo fica menos válida só porque eu estou usando de um recurso que foi. Só porque eu estou usando de uma máquina que foi inventada num contexto capitalista. A minha, a minha crítica fica menos válida por causa disso, sabe? Esse é o grande questionamento que eu levanto. Agora, claro que é sempre bom confundir, porque nem tudo é falácia. Então, por exemplo, quando eu critico o capitalista, quando eu critico a direita em geral, por usufruir de direitos trabalhistas, aí neste caso deixa de ser uma falácia. E aí eu vou explicar o porquê. É porque os direitos trabalhistas, eles têm uma correlação com as ideologias de esquerda. Então, assim, os direitos trabalhistas, direito a férias, direito a 13º salário, direito à aposentadoria e outros tantos direitos que os paladinos do capitalismo de plantão tanto usufruem e mesmo assim tanto criticam a ideologia que torna isso possível. Aí neste caso não é falácia. Por quê? Porque a ideologia tem uma correlação com aquilo que a pessoa está usufruindo. Aí sim, o cara me vem criticar. O cara me vem falar que comunista é vagabundo, anarquista é vagabundo e blá blá blá. E o mundo está chovendo de esquerdistas e blá blá blá. Só que o cara usufrui de direitos, o cara vai lá trabalhar todo dia, ele usufrui de um monte de direitos que só são possíveis por causa dessas lutas de esquerda que ele tanto critica. Neste caso tem uma correlação. Outra correlação que eu falo muito é a questão do rock and roll. Eu critico muito quando surgem bandas de rock and roll que se dizem de rock and roll, ou quando surgem músicos de rock and roll que vêm com ideias conservadoras e reacionárias e muitas vezes fascistas e até racistas. E como eu demonstrei aqui, o rock and roll, ele não é só um estilo de música. O rock and roll, ele é uma ideologia. O rock and roll, ele é uma contracultura que tem sua história vinculada com as lutas do movimento negro, com as lutas do movimento hippie. Eu até pretendo pesquisar para ver se o feminismo também tem alguma correlação com rock and roll, mas pelo pouco que eu sei da história da Janis Joplin e de outras tantas cantoras, eu imagino que tenha sim. Então, assim, de qualquer forma, aqui no rock and roll eu dei o exemplo do seguinte: aqui existe a correlação. Aqui eu demonstrei a correlação. Eu demonstrei o seguinte: que nesse caso não é falácia eu dizer que o cara é roqueiro, mas ele é reacionário. Isso não é falácia, por quê? Porque eu estou demonstrando, eu estou argumentando, eu estou provando que existe essa correlação do rock and roll com ideias que são totalmente anticonservadoras. O rock and roll em si, ele
ele nasceu da ideia de ser uma contracultura, de ser uma coisa anticonservadora, antirreacionária. Então, neste caso, não é falácia. Agora, sério, mano, vamos ser francos. Eu vou criticar o teu capitalismo e o teu grande argumento é porque eu estou vestindo uma roupa que foi confeccionada no regime capitalista, como se nos outros regimes as pessoas não usassem roupas, como se eu estivesse usando. Você me critica por estar usando um chapéu, por estar usando um galão de água que é feito de petróleo, que é concebido que é explorado pelo mundo capitalista, sabe? O teu grande argumento para me rebater quando eu critico o teu capitalismo é esse, sabe? Esse é o teu grande argumento. Como eu demonstrei aqui nesse vídeo, que aliás ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas enfim, o teu grande argumento é esse? É sério isso? Bom, para quem gostou desse vídeo, não deixa de curtir a página Desconstruindo Ideias no Facebook. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal no YouTube Desconstruindo Ideias. E vamos trocando uma ideia aí, vamos começar a desmistificar algumas coisas, a desconstruir algumas falácias, algumas ideias, se é que dá para chamar de ideias. Vamos desconstruir algumas coisas que o opressor planta nas cabeças das pessoas. Então assim, se inscreve no canal, curte a página e vamos nos ajudar a desconstruir falácias como esta que eu demonstrei hoje nesse vídeo, beleza? Então eu fico por aqui, a gente se fala.